Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Rapaz, o senhor tá bonito de verdade, rapaz. Tudo bom, né, Adilson? Tudo bom. Para todos que estão aí conosco, já ao vivo aí, 111 pessoas, esse aqui é o pastor Natan Rufino, que eu tive a alegria, a satisfação de conhecê-lo quando ele esteve mês passado ministrando aqui na nossa igreja, por intermédio do pastor Jonathan de Arte, que é um exímio conhecedor da palavra. Meu pastor, dê as boas-vindas aí, se apresente para o povo, para a gente ir para aquelas perguntas propriamente ditas que deixam o povo curioso e pensativo acerca da temática. Tá bom, olha, é uma alegria, viu, Adilson, poder estar aqui com você. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. E pra gente é sempre um prazer, né, falar desse assunto tão fascinante, tão empolgante, que é a palavra de Deus de uma forma geral e mais especificamente esse assunto de predestinação, né, de controle absoluto de Deus e algumas deturpações que a gente vê em nosso meio cristão já há muito tempo. E meu nome é Natan, como já foi dito, eu sou cearense, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Eu moro na Paraíba atualmente, eu moro aqui desde 1996. A minha esposa é carioca e meu filho é paraibano, então cada um é de um estado, né? Mas a nossa família reside aqui e é daqui que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares do mundo para ministrar a palavra de Deus. Eu tenho um site que é o meu nome, né? natanrufino.com.br. Quem quiser conhecer, lá tem meu material, lá tem texto, tem áudio, tem vídeo, muita coisa gratuita para o estudo dos irmãos. Eu tenho livros publicados também, eu devo ter aí aproximadamente uns 9 livros sobre assuntos diferentes. E esse assunto que a gente vai falar aqui hoje à noite, ele faz parte de um livro que eu acabei de publicar recentemente, que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. É um assunto relacionado, né? Então, queridos telespectadores, digamos assim, sejam muito bem-vindos a essa live, né? Predestinação, verdade ou mito? Pastor Natan, nos vem a primeira pergunta. A Bíblia realmente ensina que o destino espiritual de cada indivíduo já está determinado? Eu particularmente acredito que não. Acredito que boa parte dos cristãos devem concordar comigo e seria um absurdo imaginar que Deus seria tão injusto de criar uma pessoa pré-estabelecendo o seu destino eterno, né, de uma forma arbitrária. Alguns colegas cristãos de algumas linhas um pouco mais diferentes, eles acreditam que para Deus ser soberano, ele precisa ter o controle absoluto, inclusive do destino de cada pessoa que ainda vai nascer. E eles confundem, no meu ponto de vista, aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre a soberania de Deus e essa caricatura, né? Essa ideia que, no meu ponto de vista, é totalmente absurda, é uma blasfêmia ao verdadeiro caráter de Deus. Me parece que essa ideia, esse pensamento, esse sentimento, ele veio muito mais da filosofia grega, penetrou na comunidade cristã através de alguns pensadores cristãos dos séculos passados e acabou ficando infiltrada em nosso meio, como a gente vê. Mas há versículos na Bíblia que parecem desmantelar essa ideia de que Deus arbitrariamente impede que pessoas consigam crer, consigam entender o Evangelho, impedindo-as de serem salvas, como se houvessem pessoas destinadas para o céu e pessoas destinadas para o inferno. Mais ou menos uma espécie de versão cristã das castas hindus, né? No hinduísmo, a pessoa nasce numa casta pré-determinada, uma casta da qual ela não consegue sair, ela não tem como migrar para outra e ela fica presa àquela casta para cumprir o seu karma. E talvez, porque no caso do hinduísmo eles creem em reencarnação, aquela alma, aquela pessoa possa, numa próxima encarnação futura, né, nascer numa casta diferente. Mas a versão cristã dessa idiotice, né, me permita falar assim, mas a versão cristã desse pensamento é exatamente essa, de que há pessoas que nascem numa casta que eu chamo de casta da sorte, né? Porque são aqueles únicos a quem Deus ama, os únicos por quem Jesus morreu, que são os eleitos que estão destinados para ir para o céu, e aquela casta que é a casta do azar, que são as pessoas que nascem ali sem quererem, né? Sem poderem fazer nada para mudar a sua sorte, porque Deus assim o quis, pela sua, aspas, soberania, e então cada uma destas pessoas individualmente estariam destinadas ou para o céu ou para o inferno. Então as pessoas
Por mais incrível que pareça, mesmo se dizendo crentes, lendo a Bíblia, elas ainda defendem a ideia de que Deus intervém arbitrariamente no destino individual, né, para o céu ou para o inferno, o que, no meu ponto de vista, é flagrantemente contrário a tudo aquilo que as Escrituras ensinam. Há muitos textos que a gente poderia citar, mas se não for pedir muito, eu gostaria de citar pelo menos 3 aqui, que falam falam claramente sobre isso e que vão desmistificar esse pensamento. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, todo mundo lembra da passagem, diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. E, normalmente, esse povo que defende o predestinismo, né, essa ideia arbitrária do determinismo e do fatalismo, que Deus estabelece quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, normalmente essas pessoas dizem que você não pode receber Jesus, que é Jesus que te recebe, né? Você não pode aceitar Jesus, é Jesus quem te aceita. É uma falsa humildade, né, uma falsa santidade, quando na verdade eles estão simplesmente desprezando a pura e simples palavra de Deus. Que é por isso que esse texto diz que todos quantos o receberam, porque as pessoas foram dotadas de uma capacidade de decidir e de escolher, né? O homem possui livre-arbítrio, uma vez que foi feito uma duplicata em espécie da categoria divina, é lógico que o homem tem que ter o poder para querer ou não querer algumas coisas, para receber ou não receber algumas coisas. E é por isso que todos quantos o receberam, diz o texto, Deus deu-lhes o poder, a palavra aí no original é exousia, né, que é autoridade, para a gente entender bem que ele está falando sobre essa posição de autoridade de filho de Deus. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos predestinados, aos da casta da sorte, aos, aspas, eleitos, como creem alguns? Não, aos que creem em seu nome. Então, na verdade, todo e qualquer um que simplesmente crê será salvo. Que é por isso que Paulo diz que se alguém crê no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor, essa pessoa será salva. O segundo texto que eu queria mencionar nessa abertura aqui das suas perguntas é João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18. Outro clássico, né? Do evangelho, da palavra de Deus, do evangelismo e do amor de Deus pelos homens. Porque lá está escrito, Deus amou o mundo de uma maneira tal, ou seja, é uma abordagem realmente superlativa, né? De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha a semelhança desse versículo com o que a gente tinha lido, né? Todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome. E agora ele diz, todo aquele que nele crê. Ou seja, qualquer um, sem distinção, qualquer ser humano que nele crê, terá a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê, essa é a questão, né? Pegando aí emprestado aquele máximo da poesia, né? Crer ou não crer, eis a questão, né? Não é nem ser ou não ser, é crer ou não crer, essa é a questão. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a terceira e última, aliás, ainda tem mais 2 aqui, então são 4 textos. 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus, mas não somente pelos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, o que tinha que ser feito para a remissão dos homens em relação aos seus pecados, foi feito. Agora basta que estes homens ouçam a mensagem do Evangelho, creiam nela, recebam Jesus e serão salvos, que é exatamente os textos, que é exatamente o que diz os textos que a gente leu aqui, né? E para fechar, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, é muito claro, o último livro da Bíblia, no último capítulo do texto, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, não é se Deus quiser, é quem quiser, receba de graça da água da vida. E independente de qualquer possível interpretação divergente da que a gente está fazendo aqui, eu acredito que seria uma tolice
achar que os textos da Bíblia contradizem os outros e você optar pelos versículos que você mais gosta. Se você não está sabendo harmonizar os textos, você está em problema. Não há contradição na palavra de Deus, versículos não contradizem outros, eles se complementam, e eu acho que negar o amor de Deus por todos os homens, que todo e qualquer ser humano pode ter o mesmo destino de paz, de alegria, de glória através de Cristo Jesus, no meu ponto de vista, tá, Dilson? Para mim é uma blasfêmia contra o caráter de Deus. Homem de Deus, já nessa primeira pergunta aí já foi um apanhado geral da coisa. Sim. Mas aí vem uma segunda pergunta que é uma sequência. De onde surgiu, como nasceu, né? Qual é o nascedouro, né, dessa interpretação predestinista que vemos hoje em algumas comunidades cristãs? Olha, isso é uma história muito antiga. A gente teria que descobrir o que está por trás, o pano de fundo, né, da história do cristianismo, porque ao longo das eras, desde quando o Senhor Jesus Cristo morreu e subiu aos céus, os seus representantes na terra vieram pregando o evangelho e grandes proponentes cristãos surgiram ao longo dos anos. Homens não somente chamados, capacitados por Deus para pregar, mas também mentes brilhantes, intelectuais, grandes pensadores. E, infelizmente, à medida que o tempo foi passando, desde os primeiros séculos do cristianismo até a nossa época, por exemplo, o cristianismo puro ele foi se diluindo ao longo da história em diversos acontecimentos, principalmente alguns pontos específicos, alguns eventos mais importantes do que outros, né, nessa tangente aí que o cristianismo parece ter tomado. Agora, uma coisa importante, claro, a gente poderia falar sobre muita coisa, mas para sermos o mais objetivos possível, né? Uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: os primeiros 5 séculos do cristianismo, ele era de uma determinada forma. Nós temos registros dos primeiros pensadores, doutores, teólogos, que são comumente chamados de pais da igreja. Os primeiros discípulos dos apóstolos foram chamados de pais apostólicos, porque eram discípulos dos apóstolos, e os discípulos dos pais apostólicos foram chamados de apologistas e outros polemistas, e por aí vai. De maneira que, durante séculos, estes grandes pensadores e influenciadores da época em que não existia a imprensa ainda não havia sido criada, acabaram sendo tratados de forma genérica de pais, né? Os pais da igreja. Porque naquele período eles tinham um carinho e uma consideração muito grande pelos pregadores, mentores, pelos pastores, que eles os chamavam de pais. Isso é uma coisa cultural. Mas os tais pais da igreja, eles são referência no mundo da teologia, no estudo, na academia cristã. Agora, tem uma diferença. Do 1º século até o 5º século, os registros, as obras literárias dos pais da igreja defendem um determinado ponto de vista, uma interpretação muito específica sobre a vontade de Deus, sobre o livre-arbítrio, sobre a imagem de Deus no homem, sobre a capacidade do homem de dizer sim ou não, de resistir ou não à graça de Deus e etc. E do 5º século para frente, através de uma figura muito importante que vai transformar o cristianismo, que se chama Agostinho, que foi um bispo, que é, na verdade, o patrono fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, mas também é praticamente venerado e respeitado em alguns segmentos da comunidade evangélica. Nem todos os evangélicos o admiram irrestritamente, alguns mais do que outros, mas o fato é que Agostinho, ele vai ser um divisor de águas na história do cristianismo. De Agostinho para frente, Agostinho ele nasce no ano de 354, ele se converte no ano de 386 e 354, 386 e ele morre no ano de 430. 430 já é o 5º século, né? 400 já está quase na metade ali do 5º século. Desse ponto para frente, a influência de Agostinho é tão grande, que os pensamentos sobre o cristianismo de uma forma geral começam a ser modificados. E essa diferença que há entre o que era defendido antes de Agostinho e o que passa a ser considerado como ortodoxo depois de Agostinho é o grande divisor de águas. Então, a sua pergunta é como surgiu essa interpretação predestinista, como é que isso entrou nas comunidades cristãs. Se nós pudéssemos reduzir ao máximo, nós poderíamos dizer o seguinte: em primeiro lugar, por causa da grande influência da filosofia grega,
com especialidade o platonismo, o inatismo, o neoplatonismo, que acabaram sendo filosofias que o próprio Agostinho também defendeu, que ele estudou e mergulhou, e através de uma seita cristã muito persistente chamada de gnósticos. O gnosticismo foi a seita cristã que mais deu trabalho aos pensadores, pastores, pregadores, apóstolos, mestres dos primeiros 5 séculos. O próprio Agostinho, para quem não sabe, ele foi um gnóstico de viés maniqueísta por 10 anos antes da sua conversão. Ele se converte através da pregação de um padre católico chamado Ambrósio, e aí ele vira crente e começa a escrever contra os pensamentos gnósticos que ele defendia antes disso. Os livros dele estão disponíveis hoje em dia pra gente. A gente consegue encontrar, inclusive, naquela editora Paulus, que é uma editora católica. Eu tenho alguns deles aqui atrás de mim, se você observar, esses verdes aqui, né? Tem outros também, outras edições, tem livros em inglês e em português, infelizmente, a gente tem muito pouco, né? Mas o fato é que a gente consegue ter acesso a esse material para aqueles que são mais pesquisadores, mais curiosos, que querem ir para a fonte da informação, né? Vocês podem descobrir os pensamentos de Agostinho, porque Agostinho, ele tem 2 fases principais da vida dele. A gente poderia classificar como 5 fases, mas para a gente ser mais objetivo, vamos dividir em 2 fases, em 2 momentos. É o Agostinho, comumente chamado de Agostinho jovem, e o Agostinho, comumente chamado de Agostinho velho. Nessa fase de juventude, Agostinho ele defendeu basicamente as mesmas coisas que os primeiros pensadores cristãos defenderam, sobre a imagem de Deus no homem. Eles tinham até uma espécie de termo técnico naquela época, na época em que o debate ele era feito através do latim, que o latim se tornou a língua do debate teológico em determinada época da igreja. Eles tinham uma expressão que era imago Dei, né? Para dizer que a imagem e semelhança de Deus estava presente no homem mesmo depois da queda. Independente de ela estar presente de forma residual, eles ainda reconheciam essa natureza divina presente no gênero humano de uma forma geral. E o ser humano sempre foi considerado como dotado de livre-arbítrio e muitas outras questões específicas testemunhadas nos textos da Bíblia e do Novo Testamento mais especificamente. Então, durante os primeiros 5 séculos, todos os pais da igreja defendiam isso e estavam sempre combatendo os gnósticos que pensavam exatamente o oposto do que os cristãos ortodoxos, convencionais, pensavam. Agostinho, durante os seus primeiros anos de vida, ele defendeu a mesma coisa que os primeiros crentes, combatendo inclusive seus antigos colegas de gnosticismo, Félix, Fausto, Fortunato. Há cartas dele, livros dele, tratando sobre pontos da doutrina cristã, onde Agostinho combate os pensamentos deterministas, fatalistas, predestinistas dos gnósticos. Nós temos esses livros em português ao nosso alcance. Só que, num determinado ponto da vida de Agostinho, mais ou menos por volta ali do ano 412, um pouco antes, mas em 412 ele começa a publicar um material com uma linha de pensamento nova. Então, um pouco antes de 412, ele entra em confronto com outro crente da Grã-Bretanha chamado Pelágio, e Pelágio, inclusive, era um pregador muito famoso, muito conhecido, um homem super respeitado, inclusive pelo próprio Agostinho, embora ele falasse mal de Agostinho. Antes de falar mal, ele sempre fazia uma introdução falando bem e citando as coisas relacionadas ao caráter de Agostinho, que era um homem de conduta ilibada, um homem de caráter irrepreensível, um santo de mão cheia, etc. e tal. Mas o fato é que o Pelágio, ele pregava, era conhecido, e ele usava os textos de Agostinho sobre livre-arbítrio e sobre as doutrinas ortodoxas do cristianismo, até que, num determinado ponto da história, Pelágio se depara com uma frase de Agostinho em um dos seus livros. Um colega em comum lê para Pelágio essa frase do texto de Agostinho, e Pelágio começa a falar que aquilo não parecia ser muito correto, porque lembrava mais a doutrina gnóstica. E isso chegou aos ouvidos de Agostinho. Agostinho, então, muito ressentido pelo que ficou sabendo, provavelmente porque ele não tinha a capacidade de lidar muito bem com as suas habilidades socioemocionais. O fato é esse. Tudo indica que ele se sentiu, é difícil a gente dizer isso assim, mas quando você lê muito e mergulha no estudo de uma determinada personalidade, você acaba tendo um sentimento das nuances de como aquela pessoa deve ter sido. O que me parece é que Agostinho ficou, porque
ele era muito influente, era uma pessoa que tinha autoridade não somente na área eclesiástica, mas inclusive de forma estatal. Ele era um estadista, por assim dizer, porque havia uma mistura na sua época entre a igreja e o Estado, e ele acabou se sentindo mesmo ofendido. Era como se fosse uma afronta que alguém, né, que não tinha a envergadura dele, que ousasse falar do que ele tinha escrito em seus livros. Então, desse ponto, do ano 412 até o dia da sua morte, que vai ser no ano de 430, a teologia tardia de Agostinho, ela se transforma. E, de fato, Agostinho passa a desdizer tudo o que ele havia dito anteriormente. O que é que ele faz? Ele começa a ir mais longe naquilo que ele falava, uma vez que aquilo tinha sido criticado por Pelágio. Ele, de propósito, ele é como se ele esticasse a corda. Ah, você está achando que isso está errado? Então segura essa. Aí foi esticando, a ponto de 4 anos antes dele morrer, 4 anos antes dele morrer, ele escreveu um livro chamado Retratações. Ou seja, ele pretendia se retratar. E a gente pensa que quando alguém fala que vai se retratar, a gente acha que ele vai pedir desculpa porque ele fez alguma coisa errada e ele reconhece o erro, então ele quer se retratar. Mas Agostinho escreveu esse livro para se retratar das coisas certas que ele tinha escrito nos primeiros anos de vida. Lógico que ele não disse o que eu escrevi estava certo, agora está errado, mas eu defendo o errado. Ele não disse isso. Ele disse que o que ele ensinou de certo, que estava em harmonia com o pensamento dos primeiros cristãos, ele agora disse que estava errado, e o que ele defendia na sua vida final, agora na sua fase tardia, né, na sua velhice, um pouco antes da morte, ele dizia que isso era que estava certo. E no final da vida de Agostinho, ele passou a defender as mesmas ideias e filosofias que estavam presentes no gnosticismo, do qual ele fez parte por 10 anos. Esse é o ponto mais chocante da história cristã, porque é exatamente ali onde a coisa toma uma guinada que vai prejudicar, inclusive respingar nos dias de hoje. É desse ponto. Claro que quem tiver mais interesse deve pesquisar mais a fundo, deve ir atrás. No meu livro eu trato bastante sobre isso, tá? Mas esse é o ponto nervoso, né? O ponto principal de mudança, de transformação do pensamento cristão, que era defendido nos primeiros 5 séculos e passou a ser considerado como ortodoxo, como regra de fé de Agostinho até os dias de hoje. Natan, de Deus, eu estava aqui rindo um pouco e lembrando que quantas pessoas também postam frases prontas de efeito, né? Sim. Com a imagem de Agostinho e não sabe dessa história aí, dessa mudança, desse declínio, podemos dizer assim, Sem dúvida. desse declínio. Que coisa interessante. E outra coisa, pode sim, dizer. diga. E como é bom a gente ouvir um assunto de alguém que domina o assunto, meu irmão. Eu estou, de fato, maravilhado. E a próxima pergunta eu vou até precisar ler para ti, porque ela é grande. Tá. E vai nesse mesmo viés. É essa daqui, Natan. Sabes que alguma dessas doutrinas foram popularizadas em nosso meio através de Lutero e Calvino, a partir da Reforma Protestante. A Reforma não teria sido a restauração da doutrina pura dos primeiros séculos do cristianismo? Então é uma pergunta complexa. Mestre, nos esclarece isso daí. Eu acho que, inclusive, na resposta anterior, eu já introduzi essa resposta que eu vou dar agora, né? Eu vou só arrematar, porque, de fato, os primeiros pensadores cristãos, as doutrinas dos primeiros pais, né, a gente pode falar assim, era realmente mais parecida com aquilo que era defendido pelos apóstolos, parecido com aquilo que está, inclusive, no Novo Testamento, para ser bem sincero. Você pega, por exemplo, um livro de Irineu, que o título é Contra as Heresias, que ele escreveu, é um livro de 5 volumes, em que ele escreveu, não é o único livro que Irineu escreveu, tá? Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Apocalipse. Então, veja a importância e a relevância de Irineu. Irineu escreveu esse livro por volta do ano 180, se eu não estiver enganado, né, depois de Cristo, logo ali no 2º século já, e ele escreveu esse livro, que são 5 volumes são 5 livros em um volume só, para combater o gnosticismo. O nome do livro é Contra as Heresias, e é só para falar
do gnosticismo. Se você pega, por exemplo, um livro de Irineu, e ele não foi o único a falar sobre isso, Irineu, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Hipólito de Roma, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, muitos deles trataram sobre essa questão gnóstica, que era o contrário do que o cristianismo defendia. Depois a gente vai falar, muito provavelmente aí, sobre o que os gnósticos acreditavam, quem eles eram, quais eram as suas doutrinas básicas e fundamentais, mas de forma geral, os gnósticos eram predestinistas. Eles criam que tudo estava determinado e que todo ser humano nascia em castas predefinidas das quais eles não poderiam sair. Só poderia ser salvo quem estava destinado para isso, e aqueles que estavam destinados para a destruição não teriam como jamais receber a palavra de Deus, ouvir o evangelho, entender, crer em Jesus e etc. E era isso que os cristãos combatiam. Esse livro de Irineu, por exemplo, combate isso do começo ao fim. O que acontece, como eu já falei de Agostinho, é que Agostinho, desse determinado ponto da sua vida, do ano 412 até a sua morte, acabou revertendo aos pensamentos radicais do gnosticismo. Claro que ele mesclou as filosofias e os pensamentos gnósticos com termos da Bíblia. Ele não criou novos termos, ele usou os termos bíblicos conhecidos da comunidade cristã, como por exemplo, graça, eleição, predestinação, que aparece nos textos de Paulo, e muitos outros termos e expressões, e os encheu de novos significados. Esse é o problema, porque as pessoas leem, as palavras aparecem na Bíblia, então elas supõem que o significado que Agostinho traz é o mesmo que a Bíblia está trazendo, porque eles veem a mesma palavra. Mas isso é um exercício que as pessoas têm que saber fazer para distinguir uma coisa da outra. Não é porque a palavra predestinação está nos textos de Paulo que elas significam as mesmas coisas que estão sendo ditas nos livros de Agostinho. Na verdade, Agostinho, na sua fase final, a sua doutrina tardia, é um reavivamento do pensamento gnóstico. Ele traz para dentro da comunidade cristã os velhos pensamentos predestinistas e deterministas. Um dos últimos livros que Agostinho escreveu se chama A Graça, volume 2. Existem 2 livros que ele publicou falando da graça, tem o volume 1 e o volume 2. Neste volume 2, há 4 livros dentro dele. Um deles se chama A Graça e a Correção, A Graça e a Liberdade, eu não me lembro agora direito. Aí vem o Dom da Perseverança e a Predestinação dos Santos. Esse é um dos últimos livros dele, no final da sua vida, que ele escreve justamente para defender essas ideias do gnosticismo. Então, o que é que acontece? De Agostinho para frente, a doutrina cristã ela foi contaminada. E ela foi piorando cada vez mais a ponto de a igreja se corromper. Muitos tentaram restaurar a doutrina cristã na igreja, porque ela estava inclusive vinculada com política, havia muita corrupção, realmente era uma corrupção generalizada. Quando Lutero aparece em cena, ele vai pregar aquelas 99 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele está numa tentativa ali de restaurar a igreja para sua pureza. E Lutero faz o quê? Ele apela aos textos de Agostinho, porque Agostinho era do quinto século, a morte de Agostinho vai ser no quinto século. Para Lutero era suficientemente no início para que ele pudesse restaurar para a época em que ele estava vivendo, ali no ano de 1500. Só que o que acontece é que Lutero deu predileção aos textos de Agostinho, às doutrinas de Agostinho, porque Lutero era um monge agostiniano. E claro que ele ia considerar Agostinho o mais inteligente, o mais sábio, o mais perspicaz, o que melhor ensinava, com a melhor didática. Então ele apela aos textos de Agostinho, e esse é o problema que acaba vindo para dentro da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela não se resume a Lutero, Calvino e a essa restauração e reavivamento do pensamento agostiniano. Há outros movimentos paralelos dentro da Reforma que seguem linhas teológicas diferentes, que não abraçaram o predestinismo de Agostinho, mas predominantemente a maior parte, a mais conhecida, é justamente através de Lutero e de Calvino. Tanto Lutero quanto Calvino eram discípulos de Agostinho. O próprio Calvino, por exemplo, ele vai escrever um livro chamado As Institutas da Religião Cristã, e nesse livro, que é um dos mais famosos de Calvino, ele cita o nome de Agostinho mais de 400 vezes, para você ver o tanto da devoção que ele tinha às ideias, aos pensamentos e à teologia de Agostinho.
Agostinho. Então, o que é que acontece na Reforma Protestante? Os postulados teológicos de Agostinho são trazidos de volta à vida. Eles são reavivados. E é exatamente por isso que, a partir desse ponto para frente, os pensamentos predestinistas, a colocação dos seres humanos em classes, né, entre eleitos e réprobos, os que são criados para ser salvos, os que são criados para serem destruídos, quem é salvo e eleito jamais pode perder a salvação, e por aí vai. Tudo porque o que aconteceu na Reforma, a grosso modo, tá, foi uma espécie de reavivamento da doutrina agostiniana. Se a doutrina de Agostinho, que tivesse sido restaurada no momento da Reforma, tivesse sido a sua fase de juventude, meu Deus, seria maravilhoso. Seria lindo e perfeito, porque ele cria exatamente como Irineu, Policarpo, Tertuliano e todos os outros que aprenderam diretamente dos apóstolos e defenderam a doutrina cristã mais próxima do Novo Testamento. Mas como Agostinho, ele se autocontradiz, e essas duas fases de Agostinho são auto-excludentes, não há como harmonizar os pensamentos de Agostinho velho e Agostinho novo, embora alguns predestinistas de hoje em dia tentem fazer isso, a verdade é que um texto não é compatível com o outro. Então é por isso que hoje em dia a gente acha tão comum, né, certos pensamentos e sentimentos que são na verdade oriundos da teologia predestinista trazida por Agostinho, que foi influenciado pelo pensamento gnóstico. Eita, Jesus da glória. Então vamos lá. Diante disso, é óbvio que em algum momento da história houve conflito de crença entre Agostinho e os cristãos dos primeiros séculos. Então, Natan, de forma resumida, no seu tempo, quais as principais diferenças de crença entre Agostinho e os primeiros crentes, né, digamos assim, dos primeiros séculos? A diferença, ela vai ter um ponto de interseção que é justamente o pensamento gnóstico. Os primeiros cristãos combatiam os gnósticos, depois veio Agostinho que propagou o pensamento gnóstico. Então, o ponto de interseção entre os primeiros cristãos e Agostinho, que vai vir depois, é justamente o pensamento gnóstico. Por que que o pensamento dos primeiros cristãos é diferente do pensamento de Agostinho na sua velhice, né, na sua última fase, perto da sua morte, na sua teologia tardia? Porque Agostinho abraçou os pensamentos gnósticos que os primeiros cristãos combatiam. Então é por isso que são divergentes. Agora, essencialmente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dos gnósticos, que é um assunto bem curioso, e a gente tem até que se controlar, porque é uma viagem muito grande, é um negócio fora do normal, parece que esse povo andou fumando, foi muita maconha para pensar isso, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: o que era que os primeiros cristãos acreditavam? Que o homem nasce à imagem e semelhança de Deus, porque Deus o fez assim. Satanás não gera nada, não cria nada, nenhum ser humano é filho de Satanás, toda criança que nasce é filha de Deus. Só que à medida que ele cresce nesse mundo que Satanás é Deus, ele se desvia da casa do pai como o filho pródigo, faz com que Satanás seja o seu pai adotivo, precisando então nascer de novo e voltar para a casa de onde ele saiu. Ele nasce como cidadão do reino dos céus, né, até a idade da razão, quando ele vai cometer ali os seus pecados, vai morrer espiritualmente, vai quebrar a comunhão com Deus, vai precisar nascer de novo. Mas ele nasce como cidadão do reino dos céus, aí depois ele perde essa cidadania, mas se ele nascer de novo, ele volta para o reino do qual ele saiu. Então, basicamente, os primeiros pais acreditavam que todos os seres humanos, indistintamente, sem classes ou categorias, sem castas, como no hinduísmo, não tinha diferença entre ser humano nenhum. Todos os homens eram criados à imagem e semelhança de Deus, e mesmo depois da queda de Adão, o homem ainda tinha a imago Dei, a imagem e a semelhança do seu Criador, ainda que de forma residual, né? E ainda que o homem tivesse se tornado frágil e vulnerável ao pecado por causa do que aconteceu em Adão, ainda assim todos os homens eram, aos olhos de Deus, como seus filhos, ainda que desviados, afastados, perdidos e mortos. Mas quando eles voltam à casa do pai, ouvem a mesma coisa que o pai disse para o seu filho: estava perdido, foi achado, estava morto, mas reviveu. Então, os primeiros cristãos criam nesta natureza sublime e divina, que era uma herança que o homem tinha
em si, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, uma duplicata em espécie da categoria divina. O homem era dotado de livre-arbítrio, que era uma capacidade intrínseca do gênero humano, não uma espécie de dom específico concedido arbitrariamente por Deus, mas é uma propriedade. Era assim que os primeiros pais acreditavam, que o livre-arbítrio sempre foi uma propriedade do gênero humano. Então, ainda que o homem tivesse caído, ele não perdeu as propriedades que o fazem humano. O ser humano caído é um ser humano. Caído, mas é um ser humano. Então todas as propriedades da sua humanidade continuavam em si, incluindo o livre-arbítrio, que era considerado como uma propriedade do gênero humano que Deus lhe havia concedido. Então basicamente essas eram as grandes diferenças entre o que os primeiros pais pensavam e o que Agostinho passou a defender no final da sua vida. É importante lembrar disso, porque nos primeiros anos de vida de Agostinho como crente, ele defendeu as mesmas coisas, tá? Inclusive tem um livro de Agostinho debatendo, né, com um antigo colega de maniqueísmo, era o gnosticismo de viés maniqueísta, chamado Fortunato. E nesse livro, Agostinho tenta convencer Fortunato do livre-arbítrio que o ser humano possui, porque o gnosticismo e o maniqueísmo simplesmente destroem a possibilidade do livre-arbítrio humano. E Agostinho está ali mostrando com base na Bíblia e refutando os pensamentos maniqueístas e gnósticos que ele conhecia muito bem, neste livro que ele escreve, e o nome do livro é Contra Fortunato. Então quem tiver curiosidade de conhecer a fase da juventude de Agostinho, quando ele defendia o livre-arbítrio de uma forma diferente da que ele passa a falar no final da sua vida, basta fazer a pesquisa. Mas basicamente é isso, sabe, Adilson? Homem de Deus, a nossa live aí tem 122 pessoas, fica alternando aí entre 120 e 140, e nem todos que estão nos assistindo e nos ouvindo transita pelo mesmo nível de conhecimento. Então, se falou muito em gnósticos, né? Então, Natan, quem foram estes gnósticos que, segundo você, os primeiros cristãos tanto combateram? Tá. Seguinte, o gnosticismo, ele surgiu... Há uma pesquisa muito abrangente entre os acadêmicos e eruditos do assunto a respeito da origem dos gnósticos, e ela é muito diversificada. Há, por exemplo, especialistas que pensam que antes mesmo de Jesus nascer, os gnósticos já estavam de forma embrionária se desenvolvendo em meio à comunidade judaica através de um grupo chamado de essênios. Não sei se você já ouviu falar, a gente conhece bem os fariseus e os saduceus porque aparecem no Novo Testamento, mas quando você vai ler a história e a cultura judaica da época de Jesus, você observa que também existia um grupo chamado de essênios. Inclusive os essênios advogam que João Batista era essênio antes de aparecer em cena para batizar Jesus, né? Lá quando você vai saber sobre os essênios, você vai lá em Israel, tem um lugar com textos essênios e eles têm essa defesa de que João Batista tinha saído do meio deles. Alguns especialistas dizem que os essênios eram os protognósticos, ou seja, um grupo embrionário de gnósticos que ainda não eram chamados ou conhecidos assim, mas que viriam a ser, né, se transformariam neste grupo que hoje nós chamamos de gnósticos. Então, os gnósticos, eles eram essencialmente cristãos que vieram a surgir por volta ali do primeiro século, mesmo que se diga dos essênios como os gnósticos de forma embrionária, mas o que se sabe é que eles começam a surgir no primeiro século. Há também, inclusive, citações aos gnósticos e às crenças dos gnósticos nos textos do Novo Testamento, o que é bem interessante, porque mostra que os próprios escritores do Novo Testamento já os combatiam, e os gnósticos, eles eram muito... como é que eu posso dizer, sincretistas. Eles não tinham muita objeção a qualquer ideia nova, a qualquer filosofia, a qualquer pensamento. Eles absorviam qualquer religião, qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer filosofia e davam um jeito de encaixar dentro do seu bojo, né, de crenças e tudo mais. Mas se consideravam basicamente cristãos. Eles não tinham uma espécie de igreja paralela,
Muitos deles, a grande maioria, estavam dentro das mesmas comunidades dos cristãos considerados ortodoxos, só que eles divergiam das interpretações dos textos bíblicos. É bom lembrar que na época não existia o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, né? A palavra autorizada da Nova Aliança, então era mais fácil para eles argumentar de forma interpretativa, dando outras ideias e outros pensamentos ao que era considerado como ortodoxo. Embora os textos de Paulo já corressem, já fossem compartilhados, lidos e conhecidos logo no primeiro século, também, paralelamente, outros textos apócrifos, né, outros gnósticos, estavam concorrendo com a versão considerada ortodoxa. Então, os gnósticos eram grupos subdivididos em diversas seitas menores. Eles não criam de forma uniforme, eles não tinham um pensamento só, tinha gnóstico que cria de um jeito, gnóstico que cria de outro, então havia grandes grupos que seguiam, por exemplo, um determinado líder. Alguns nomes se destacam ao longo da história da igreja, a gente sabe disso porque esses textos dos pais da igreja mencionam estes líderes gnósticos pelos nomes, inclusive são eles quem vão fazer as interpretações predestinistas, que até hoje nas comunidades calvinistas são os versículos do Novo Testamento, ou da Bíblia como um todo, que são usados pelos nossos colegas calvinistas. Eles foram pela primeira vez na história do cristianismo interpretados desta forma por líderes gnósticos daquela época. Então a gente sabe disso por causa desses livros que, além de serem livros teológicos, apologéticos, também registram a história do cristianismo, né, e mostram a origem de muitas coisas que às vezes a gente não sabe. Então os gnósticos, eles criam da predestinação, eles criam uma espécie de controle, um microgerenciamento de Deus de todas as coisas por causa da influência do neoplatonismo, por causa da influência de algumas filosofias gregas daquela época, e eles tinham mesclado com o pensamento cristão. E nomes como Basílides, Valentim, Fortunato, Félix, Marcião e muitos outros gnósticos famosos daquele tempo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, eles acabaram se destacando porque causaram muita confusão na igreja com essas ideias de castas, né, de quem pode ser salvo, quem não pode, quem é eleito, quem não é, quem foi destinado para o céu, quem foi destinado para o inferno, e que tudo que acontece porque Deus determinou, porque Deus é que decreta tudo e etc. e tal. Não somente por isso eles ficaram muito famosos, mas também porque os pensadores cristãos, os pastores e teólogos dos primeiros séculos, os combatiam citando-os pelo nome, citando as suas interpretações de textos da Bíblia, né, as suas doutrinas que eles consideravam, que os pais da igreja consideravam equivocadas, e por causa disso a gente sabe bastante sobre os gnósticos. Eles eram um grupo difícil de lidar, porque se diziam cristãos, eles se consideravam cristãos, mas a sua forma de crer em Jesus era bem esquisita. Só para adiantar, para você ter uma ideia, tinha um segmento gnóstico chamado de ofitas. Os ofitas, a palavra ofis, né, que é uma palavra grega, ela significa serpente, né? No português a gente conhece por causa do soro antiofídico, né, contra o veneno da serpente. Então ofis é serpente no grego, e havia um grupo que se considerava ofitas, ou seja, eram serpentianos, sei lá como é que pode se dizer isso, mas eles acreditavam que a serpente do paraíso era uma encarnação de Jesus, né, do Cristo, que tinha vindo à Terra para tentar mostrar a Adão e Eva que eles estavam presos nas mãos de um Deus menor, carrasco, um Deus mau, ciumento, invejoso, que os impedia de conhecer a verdade da vida e os impedia de conhecer o Deus verdadeiro, que não era esse criador dos céus e da terra. Então a serpente, ela teria sido uma encarnação de Cristo para mostrar aos homens a verdade, para que eles pudessem conhecer, que é a palavra gnose em grego, né? Para que eles pudessem conhecer a verdade do que era bom e do que era mal. E aí, quando, por exemplo, Jesus Cristo veio à Terra, começou a pregar o Evangelho, aquela coisa toda, estes gnósticos disseram que Jesus era uma reencarnação da antiga serpente do paraíso. Agora ele tinha vindo em forma humana para trazer as mesmas verdades, as mesmas informações, mas apenas os eleitos, aqueles que haviam sido predestinados para conseguirem ouvir e entender a pregação do Cristo, é que poderiam ser salvos. Então os gnósticos, eles eram cristãos, né? A gente não tem como não dizer isso. Infelizmente é assim que eles foram considerados. Eles eram considerados cristãos, mas cristãos
heterodoxos, né? Cristãos divergentes, uma seita dentro do cristianismo com pensamentos incompatíveis com a realidade defendida no Novo Testamento. Eu não vou citar nomes aqui, até por questão de ética, que não é bom. Mas me parece que essa conjuntura a gente também tem no dia de hoje, né? Que dados segmentos são considerados, né, cristãos, mas a gente sabe que defendem, difundem, propagam, né, com unhas e dentes, doutrinas que ferem claramente o texto sagrado. Homem de Deus, ficou claro que mesmo entre os gnósticos havia diferenças e diferentes grupos, né? Uns obviamente se sobressaía sobre os outros. Mas ainda dentro dessa linha, qual era as principais crenças dos gnósticos? Porque devia ter aquele balizador, né? A gente discorda aqui, a gente puxa para cá, mas aqui a gente bate o martelo. Realmente é difícil você dizer qual era a crença fundamental dos gnósticos, porque cada líder tinha uma interpretação própria, né? Eu citei alguns nomes aqui: Basílides, Valentim, Marcião, Fortunato, Félix. Então cada um tinha suas interpretações próprias de textos bíblicos e acabava criando divergência de opinião. Mas basicamente o que eles acreditavam era o seguinte: é meio complicado, porque eu vou falar, é um negócio muito viajado. Vou tentar resumir, tá? É um negócio surreal, realmente, mas basicamente assim, eles acreditavam que existia um céu chamado de pleroma, onde estava a plenitude de Deus, o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro, nessa época da eternidade passada, ele começou a emanar características de si, e estas emanações se transformaram em divindades nesse céu chamado de pleroma. Então, por exemplo, Deus é amor, Deus é vida, Deus é sabedoria, Deus é isso, Deus é aquilo. Cada uma destas características divinas seriam estas emanações, estas divindades. Estas divindades que saíam de Deus, que emanavam de Deus, elas saíam em pares, né? Um dos pares destas emanações que é importante para o nosso estudo é Cristo e Sofia. Sofia é uma palavra grega para sabedoria e Cristo é o Cristo do qual a gente conhece, mas na visão gnóstica, claro, ele tem características bem diferentes do que a gente entende no Novo Testamento. Mas este par, que eles chamavam de Syzygias, não precisa decorar, mas vou deixar registrado apenas para o pessoal que for pesquisar depois. É um negócio muito complicado, tá? Não se assustem, mas nessas Syzygias, que eram estas duplas ou pares, como se fosse uma espécie de marido e mulher, tá? Duas divindades em pares que emanaram de Deus, preenchiam o pleroma. Das entidades divinas que foram emanadas de Deus, uma delas, em algumas versões, em algumas tradições gnósticas dizem que foi Cristo, em algumas outras vertentes gnósticas dizem que foi Sofia. Mas é um dos dois deste casal, né, dessa Syzygia. Eu gosto de usar a versão que diz que foi Sofia porque parece fazer mais sentido lógico. O fato é que dizem que, numa determinada linha de segmento gnóstico, que Sofia teria sido uma das emanações mais novas. E ela, por suas características intrínsecas, que era a sabedoria, ela queria entender e compreender profundamente como é que o Pai, este Deus verdadeiro, criava todas as coisas. E nessa sua busca por descobrir como é que se criava, ela desejou gerar vida exatamente como Deus Pai, o verdadeiro Deus, né, criava, como ele gerava. Só que ela tentou fazer isso sozinha, sem a sua contraparte, que seria Cristo, né, que formava esse pai, esse conjunto, né, esse casal, e sem a permissão de Deus Pai, o Criador, o soberano. Nessa situação, Sofia acaba caindo do pleroma. Por causa de seus sentimentos e a sua individualidade, ela saiu da harmonia desta plenitude das divindades. Ela cai do pleroma, cai para fora do pleroma. Quando ela cai para fora do pleroma, nestes desejos, sentimentos de gerar, ela acaba gerando vida. Ela cria um filho, ela gera um filho, que é um filho bastardo, porque não tem pai. Esse filho bastardo, obviamente, é um semideus, porque Sofia é uma entidade divina que emanou do próprio Criador de todas as coisas. Então, é o neto é neto de Deus, né? Esse ser criado, que é filho de Sofia, é um filho bastardo, mas é também relativamente divino. É um Deus menor. Este Deus menor é chamado de Yaldabaoth,
ou de Saclas, ou de Samael. Este é o Deus que vai ser conhecido pelos judeus e que vai ser registrado no Antigo Testamento, do qual se vai dizer que vai criar o sol, a lua, as estrelas, o mundo, o homem. Então observe aonde é que a gente vai parar. O que significa isso é que o Deus do Antigo Testamento é este Deus mau, um filho bastardo, perverso. Este Deus que foi gerado indevidamente através de Sofia. Este é o Deus do Antigo Testamento. Então, os gnósticos acreditavam, primeiro, que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus revelado na Nova Aliança, no Novo Testamento, por meio de Jesus, é o Deus verdadeiro, o primeiro Deus, aquele que está lá no pleroma, não este Deus falso, que fica querendo se dizer soberano, que acima de mim não há outro, além de mim não há outro Deus. Por quê? Porque ele era ensimesmado, invejoso, egoísta, arrogante, era todo tipo de coisa ruim que tinha nele, ele possuía. Então, este Deus do Antigo Testamento não é o Deus, o Pai de Jesus, não é o Deus verdadeiro, e é por isso que os gnósticos acreditavam que muitos trechos e textos do Antigo Testamento deveriam ser descartados, porque não tinham uma utilidade, porque teriam sido inspirados por um Deus falso que aprisionava a humanidade. Eu estou falando das crenças dos gnósticos, né? Que é um negócio tão viajado que às vezes a gente se perde. Mas este Deus do Antigo Testamento, este Deus mau, filho bastardo de Sofia, teria criado o homem através de uma auxílio. Ele se juntou com os anjos, que eles chamavam de arcontes, que foram criados por este Deus, esse Aldabaoth, né, que eles também chamavam de demiurgo, que era uma palavra da filosofia grega, e ele criou então o homem. E aí, quando ele cria o homem, Sofia, né, querendo se redimir, pensando no que poderia fazer em prol deste homem que tinha sido criado pelo filho bastardo dela, que tinha sido uma ação não aprovada por Deus, ela querendo se redimir, fazer alguma coisa positiva pela criação do seu filho bastardo. No momento que esse Deus do Antigo Testamento, esse Deus falso, demiurgo, ele cria o homem, Sofia discretamente sopra do seu espírito dentro do homem, dentro de Adão. E por causa disso, um pouco da centelha divina, né, a fagulha divina entra dentro do ser humano. Em outras palavras, o elemento divino, a semente da eleição, estava dentro de Adão. Porém, quando Deus, o verdadeiro Deus, enviou auxílio para este homem compadecido de Sofia, essa epinóia, né, o propósito, que é a palavra grega, que veio para o homem, se escondeu dentro da sua costela. Aí o demiurgo, com inveja, porque o Deus verdadeiro estava favorecendo o homem, aí ele tenta arrancar esse propósito, essa epinóia de luz de dentro do homem, de dentro da costela, e aí transforma ela em outro ser, a imagem e semelhança do primeiro homem que ele criou, só que é uma mulher. E aí quando este Deus criador vê a mulher, ele se encanta por ela e ele estupra Eva. Quando ele estupra Eva, nascem dois gêmeos. Isso é a visão gnóstica. Seria o Caim e Abel. Então, o que aconteceu? Aquele elemento divino que Sofia soprou dentro do homem se perdeu e a maldade presente no demiurgo foi transferido para Eva. Então, um pouco do bem que ainda estava no homem ficou em Caim, mas a parte má foi toda, é o contrário, a parte boa que ainda estava no homem foi para Abel, mas toda a parte má foi para Caim, que é por isso que Caim vai matar Abel. Então, os gnósticos acreditavam que a partir do início da humanidade, com essa história louca, né, que tem muito mais coisa para dizer que a gente nem vai falar, porque é um absurdo, mas a partir de Caim, Abel e Sete, porque depois que Caim matar Abel vai nascer Sete, que eles dizem que era um homem puro, que é inclusive a partir daí que alguns deles se diziam setistas ou setianos, que eram descendentes espirituais de Sete. Sete seria o filho puro, com a fagulha divina em seu espírito, que era eleito. Abel seria o psíquico, que poderia ser salvo, mas poderia ser destruído, diferentemente dos descendentes de Sete. Os descendentes de Abel, que seriam psíquicos, eles não estavam predestinados, não eram eleitos, e tinha os descendentes de Caim, que eles chamavam de ílicos, terrenos ou terrestres, que eram carnais, tipo animais, que não valiam nada, que não tinham como ser salvos e estavam predestinados antes mesmo de nascer
para a destruição. Então, os gnósticos dividiam a humanidade basicamente em 3 classes, em 3 categorias. Os pneumáticos ou espirituais, que eram os descendentes de Sete, os únicos que possuíam a centelha divina, a semente da eleição, só estes estavam predestinados para ser salvos e predestinados para o céu. Tinha uma segunda classe inferior, chamada de psíquicos, que eram os descendentes de Abel, que não tinham predestinação nem para o céu, nem para o inferno, nem para a glória, nem para a destruição, mas eles poderiam, se vivessem uma vida santa, correta, irrepreensível, eles poderiam alcançar a salvação. Só que a salvação dos psíquicos era uma salvação de segunda classe, um céu de segunda classe. Eles não iam para o pleroma como os predestinados, os eleitos, os pneumáticos. Os psíquicos, descendentes de Abel, eles iriam para um céu chamado de intermediário. Já os descendentes de Caim, chamados por eles de terrestres, terrenos ou ílicos, estes estavam predestinados para a destruição. Eles eram formados supostamente, né, do elemento mais vil que estava presente no universo, que é esse tal de elemento ílico, e por causa disso os terrenos, os ílicos, estavam predestinados à destruição. Na outra ponta, os pneumáticos estavam predestinados para o céu, e no meio estavam os psíquicos, que poderiam ser salvos, mas poderiam ser destruídos. Então era tudo muito relativo. Essa era, essencialmente, claro que tem muito mais coisa, mas de uma forma geral, para a gente entender o que nos interessa aqui da nossa live, o que era o que os gnósticos acreditavam sobre a humanidade. Então, para eles, nem todo mundo poderia ser salvo, porque nem todo mundo fazia parte desta casta, né, de predestinados, nem todo mundo era pneumático, nem todo mundo era eleito. Era assim que os gnósticos acreditavam. Depois de falar, e se falar tanto, né, em gnósticos e em gnosticismo, e nas suas fábulas, né, nas suas viagens, eu até ri porque um telespectador, podemos dizer assim, que está aí ao vivo participando da nossa live, ele disse, rapaz, realmente foi uma viagem da maconha, né? Foi o que É louco, né? você tinha falado, porque é coisas que realmente o camarada tem que estar lá dentro daquilo que Paulo falou aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 4, né? O Deus desse século cegou o entendimento realmente para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Exatamente. Meu amigo, diante de tudo isso que você falou, narrou, discorreu brilhantemente, com maestria, eu pergunto para você, você acredita que o gnosticismo influenciou o cristianismo de alguma forma de lá para cá? Infelizmente, né? Infelizmente, sim. Porque hoje em dia, para você ter uma ideia, a pior coisa para alguém que tem que combater um adversário é não conhecer as artimanhas, os pensamentos, as estratégias do adversário. Paulo chega a argumentar dessa forma, né? Lá em 2 Coríntios ele diz que não podemos ignorar os seus ardis para que ele não alcance vantagem sobre nós. Não podemos ser ignorantes a respeito dos desígnios de Satanás. E hoje, por exemplo, como a gente consegue se defender da influência gnóstica se a gente nem sabe o que é gnosticismo? A gente nunca ouviu falar sobre isso. O conhecimento a respeito desse assunto é mínimo. Eu, que conhecia alguma coisa, não sabia tanto quanto depois que eu passei a pesquisar. Ou seja, de uma forma geral, a gente não sabe o que era o pensamento gnóstico. Por que é importante entender o que foi o pensamento gnóstico, como eles acreditavam, por que eles foram combatidos? Porque durante os primeiros 5 séculos da igreja, todos, inclusive nos textos do Novo Testamento, os gnósticos são citados, suas crenças são combatidas, e ao longo de 5 séculos, muitos escritores, teólogos, doutores e pais da igreja escreveram combatendo coisa por coisa que os gnósticos defendiam. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente saber o que é. Só que o problema é que, como a gente falou de Agostinho, né, que acabou reintroduzindo o pensamento gnóstico agora com a roupagem mais cristã, com a terminologia, um palavreado cristão, as pessoas hoje em dia não conhecem de onde surgiu essa interpretação, o conceito que Agostinho veio defender.
Mas quando você vê a história de uma forma completa, desde o seu começo, passando por Agostinho até a Reforma, você começa a ter a noção de realmente de onde isso surgiu. Infelizmente, através do bispo Agostinho, os pensamentos gnósticos de determinação, predestinismo e tudo mais acabaram chegando no cristianismo e influenciaram muitos segmentos cristãos. Hoje em dia, muitas pessoas que defendem o predestinismo, colegas calvinistas, não sabem por que creem assim. Eles conhecem sim gerações e gerações de pensadores, eruditos, doutores, teólogos que defenderiam essas interpretações, mas eles não conhecem a origem, o marco zero, né? De onde realmente a coisa surgiu. Eles conhecem de alguns séculos para trás, para cá, mas eles não foram até, por exemplo, o primeiro século, até a época dos textos do Novo Testamento, até o combate com os gnósticos para perceberem que estas interpretações, elas foram pela primeira vez usadas pelos gnósticos. Então, infelizmente, sim, há uma influência do pensamento gnóstico em nosso meio, ainda que a gente não perceba. Homem de Deus. E agora, essa daqui estamos aí caminhando já para o final de 10 perguntinhas que, inclusive, né, para você que está assistindo a nossa live aí, ao final essa live vai ficar fixada aí, e as 10 perguntinhas que nós estamos fazendo aqui para o mestre Natan vão ficar lá. Você pode assistir novamente ou reassistir para quem está assistindo aqui, porque, na verdade, uma live dessa não dá para atender a todas as expectativas, digamos assim, porque aqui, Natan, correndo na tela, há muitas perguntas, né? Claro. Há questionamentos também, mas se nós formos parar aqui para lhe dar a oportunidade para responder ou rebater ou ratificar as suas afirmações, aí nós temos que ser uma live de um dia inteiro, de 24 horas. Tem que ser um seminário. Uma live não dá. A gente tem que fazer um seminário, filmar e postar, né, Adilson? É verdade. Homem de Deus, os gnósticos usavam algum versículo da Bíblia para justificar suas interpretações deterministas ou fatalistas? Sim, e como eles se consideravam cristãos, eles usavam os textos da Bíblia. E claro, eles tinham os seus próprios livros sagrados, né? Os apócrifos, os livros de conhecimento supostamente secreto, né? Que não era para qualquer um. Mas eles também usavam os textos da Bíblia. Só que as interpretações deles eram diferentes. De fato, isso é uma coisa um pouco chocante, mas grande parte, a maioria das interpretações mais populares que nós encontramos na comunidade calvinista, por exemplo, todas elas foram criadas, né, pelo menos o primeiro registro na história do cristianismo que a gente tem de alguém que tenha pensado dessa forma, vieram dos gnósticos. Efésios capítulo 2, quando fala que estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos concedeu vida, e ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa interpretação de que a salvação tem que ser uma intervenção unilateral divina, que vai conceder uma espécie de dom inicial da fé, para que somente os eleitos possam ser salvos. A gente não vai nem ter como explorar as nuances, né, as minúcias do que significa isso, que é a interpretação determinista que os calvinistas fazem, mas essa interpretação defendida pelos calvinistas de Efésios 2, ela foi pela primeira vez criada, defendida por um gnóstico chamado Basílides, que morava no norte da África, na cidade de Alexandria, que foi combatido inclusive por Clemente de Alexandria, que os dois moravam na mesma cidade, mas Clemente combateu Basílides justamente nesse texto aí. O Clemente de Alexandria, ele publicou muitos livros, mas entre eles tem um livro chamado Estromata, que é uma palavra em grego que significa miscelâneas. É como se fosse um livro tratando sobre diversos assuntos, né? E num determinado momento, que inclusive eu coloco as referências do meu livro, tá? É tudo catalogado, a bibliografia toda muito bem feita, é um trabalho acadêmico muito bem pesquisado, esse livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo. E aí, Basílides, ele fala isso e Clemente de Alexandria rebate, mostrando que se as coisas fossem como Basílides estava interpretando de Efésios 2, a fé deixava de ser uma beleza. Como é que ele diz? Eu gosto da expressão dele, mas eu ainda não decorei essa frase. Deixa eu ler exatamente como ele diz, que eu acho isso aqui muito importante. Ele diz assim, se as coisas fossem como Basílides estava sugerindo, essa interpretação fatalista e determinista, a fé passaria a ser uma espécie de beleza indefinida,
que passaria a pertencer à criatura de forma imediata, concedida por Deus, né, de forma arbitrária, e não mais a aceitação racional da alma exercendo o livre-arbítrio. Eu acho isso aqui lindo demais, porque primeiro ele mostra o que era que o gnóstico Basílio dispensava, que é como se fosse uma coisa estabelecida por Deus, concedida arbitrariamente de forma unilateral, né? O homem recebe imediatamente uma espécie de dom, e aí a fé, sendo um dom, como se interpretava pelos gnósticos, deixava de ser a aceitação racional de uma alma exercendo o seu livre-arbítrio. Isso aqui é maravilhoso. Agora, todos os textos que a gente conhece, que são usados na comunidade calvinista, foram criados pelos gnósticos. Filipenses 2,13, Romanos capítulo 9, João capítulo 6, versículo 44, João 8... Gente, tudo que vocês puderem imaginar, não todos talvez, mas boa parte deles, os mais populares, os mais usados, foram criados inicialmente, essa interpretação foi criada inicialmente pelos gnósticos, tá? Inclusive eu vou tratar sobre esses textos gnósticos e essas interpretações no capítulo 6 do meu livro As Origens Gnósticas do Calvinismo. E eu acho que vale muito a pena a gente observar. Para encerrar essa sessão e essa resposta, eu quero dizer, por exemplo, que no livro Contra as Heresias de Irineu, ele cita algumas interpretações dos gnósticos de versículos da Bíblia, inclusive um trecho de Romanos 9, que é muito usado pelos calvinistas, mas os gnósticos foram os primeiros a usar Romanos 9 para justificar essa ideia de destino, né, de controle absoluto e arbitrário da parte de Deus. Mas tem outro livro também, de Orígenes, que é um desses outros escritores dos primeiros séculos. O nome do livro é Tratado sobre os Princípios, tá? Se eu não me engano é o volume 29 ou volume 30 dessa coleção da Patrística. Nesse livro, Orígenes trata de todo o conteúdo de Romanos capítulo 9, combatendo gnósticos da sua época que ele cita pelo nome, que interpretavam Romanos 9 exatamente como até hoje perdura dentro de alguns segmentos cristãos. Tá? Mas ele trata sobre o endurecimento do coração de Faraó, ele trata sobre a criação dos vasos de honra e desonra, ele fala sobre Jacó e Esaú, mostrando o pensamento gnóstico, que é exatamente o mesmo do pensamento calvinista hoje. É uma coisa do primeiro século, segundo século, né, gente? Para pensar. Os gnósticos inventaram essa interpretação e isso perdurou até os dias de hoje. Mas já era combatido naquela época pelos pensadores da igreja. Então, é um assunto vasto, amplo. Muitos versículos bíblicos foram usados pelos gnósticos, mas os mais populares, que hoje são também usados pelos calvinistas, a gente vai tratar no livro As Origens Gnósticas do Calvinismo, tá? Homem de Deus, essa pergunta que eu vou precisar ler porque ela é grande. Diz assim, olha... Romanos, capítulo de número 5, verso 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso não prova que os gnósticos e os calvinistas estão certos em dizer que o ser humano já nasce destituído da comunhão com Deus. Não é isso que também ensina Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus? Primeiro, os gnósticos diziam que os homens nasciam destituídos da glória de Deus porque os homens eram criados por um Deus mau, o demiurgo, né? O Deus do Antigo Testamento. Agora, a semente da eleição, aquela fagulha divina que veio da mãe Sofia, não estava presente em todos os homens. Então, apenas alguns homens, que eles chamavam de eleitos, né? Apenas esses homens é que poderiam ser salvos. Por via de regra, até mesmo os eleitos nasciam numa condição desfavorável e precisavam despertar. Ou seja, eles precisavam ser alcançados por uma iluminação, por um conhecimento que vinha do pleroma, do Deus verdadeiro, um aion lá do céu, uma entidade divina deveria se comunicar com eles, despertando-os desse sono letárgico. Ou seja, eles precisavam alcançar esse conhecimento, essa revelação, que é a gnose. Então, quando o eleito, só os eleitos, alcançava a gnose, pronto, ele era salvo. Mas ninguém mais podia ser salvo, só os eleitos, que tinham uma fagulha divina, só eles alcançariam essa gnose. Então, todos os homens, por via de regra, se não fossem eleitos,
estavam destituídos da glória de Deus, e eles usavam estes versículos para provar isso. Inclusive, Romanos 5,12, que você acabou de ler, ele era muito usado por Agostinho para justificar as suas crenças tardias. Essa doutrina que ele inventou no final da vida, que mesclou os pensamentos gnósticos com os termos da Bíblia cristã, né? Ele usou muito Romanos 5,12, porque ele só conhecia a versão latina do Novo Testamento. E nessa versão, Romanos 5,12 dizia mais ou menos assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Esse em Adão, ele não existe no texto original, mas Agostinho tinha certeza que esse era o versículo mais claro para explicar que todos os seres humanos nasciam depravados, destituídos da glória de Deus e perdidos, porque os homens tinham virado pecadores em Adão, lá no Éden, e não quando entravam no mundo, quando viviam, quando pecavam. Para Agostinho, esse versículo provava que o bebê recém-nascido era a imagem mais perfeita de um demônio, que esse bebê ele iria direto para o inferno, porque ele era pervertido, depravado, e era o reflexo de um demônio aqui na Terra, né? Na cabeça de Agostinho. Então, o que é que Agostinho acreditava? Que se um bebê morresse antes de ser batizado nas águas, porque Agostinho acreditava que o batismo ele salvava e concedia o Espírito Santo, então ele precisava batizar os bebês urgentemente antes que eles morressem. Mas se um bebê porventura, né, moribundo, nasceu de uma doença, uma coisa fatal, se ele morresse antes de ser batizado, é porque Deus não quis que aquele bebê fosse salvo. Ou seja, ele iria para o inferno. Então era um inferno especial que Agostinho inventou para colocar as crianças não batizadas, que a gente chama de limbo, né? Era o limbus infantum. Ou seja, esse era o inferno especial para as crianças, os bebês não batizados. É o inferno kids, né? Inferno kids. Ou seja, Agostinho criou um inferno especial para os bebês não batizados, porque nasciam depravados, totalmente perdidos, destituídos da glória de Deus, porque eles não iriam virar pecadores quando pecassem ou começassem a fazer coisas erradas neste mundo, é porque já tinham pecado em Adão, como diz Romanos 5,12 na versão latina. O problema é que Agostinho não percebeu que o texto grego, ou as nossas versões mesmo, por exemplo, em português, não tem esse adendo, né, esse apêndice, esse acréscimo em Adão. Mas mesmo assim, muita gente boa, quando lê essa passagem, pensa que é isso que o texto está dizendo, por causa da influência das interpretações de Agostinho, por causa da teologia agostiniana, que também apareceu na Reforma Protestante. E até hoje, o pessoal lê Romanos 5,12 e tem a cabeça de Agostinho quando o lê, mas não observa o que o texto está realmente dizendo. Veja, o texto diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado deste homem veio a morte, assim também. Assim como, assim também. Ou seja, um homem pecou e morreu, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o salário do pecado é a morte. A criança, ela não nasce espiritualmente morta, depravada, sem comunhão com Deus. Muito pelo contrário, ela nasce com a vida e com a natureza de Deus. Que é por isso que Jesus diz que as crianças são cidadãs do reino dos céus. O corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. Hebreus 12:9 diz que Deus é que é o pai dos espíritos. Se um bebê desse nasce e morre antes de chegar numa idade da razão, em que ela escolhe o mal de forma consciente e começa a pecar, um bebê desse, ele morre e vai para o céu. Ela não vai ser expulsa do reino dos céus porque não teve a oportunidade de pecar, morreu antes de ter condição de pecar. Não, isso não existe. Aquela criança, ela vai para o céu, mas no momento em que ela cometer o seu primeiro pecado de forma consciente, na idade da razão, e ela discerne o bem do mal e opta pelo mal, obviamente que ela perde a comunhão e a partir daquele dia ela precisa nascer de novo, ou seja, voltar para o reino do qual ela saiu, que é exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo disse: quando eu era criança, eu vivia, quando eu estava sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. O pecado me enganou e eu morri, porque o pecado é que gera a morte. Então, a alma que pecar, morrerá. Não é o pecado do pai, do avô, do bisavô, de Adão. É a alma que pecar,
que vai morrer. Só que as pessoas leem Romanos 5,12 com os óculos de Agostinho, né, com os óculos da teologia agostiniana, e não conseguem perceber que o texto não está falando isso. E Romanos 3,23, por exemplo, quando fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Paulo está falando com pessoas adultas de pessoas adultas. Ele não está falando que um bebê recém-nascido pecou. Ele não está dizendo isso. Todos pecaram, inclusive os bebês que acabaram de nascer. Como assim, meu Deus do céu? É claro que ele não está falando de um bebê. E só um adendo, Natan, só para... Não fiz nenhuma intervenção, mas só um adendo. A própria carta de Romanos é endereçada a um público específico. Uhum. Então, só comungando com isso aí que tu está falando. Sim, claro, sem dúvida. E Paulo se dirige a eles para explicar sobre as coisas da vida e do cristianismo de forma geral. E ele diz, todos pecaram, ou seja, todos os homens, em sua fase adulta, obviamente, porque não tem como ele estar falando de um bebê ter pecado antes de nascer, dentro de Adão. Não, eu pequei em Adão. Isso não tem sentido. Ele está falando de homens adultos que eram pecadores que viviam em delitos e pecados. Que é isso que ele vai explicar em Efésios 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, eu praticava delitos. Eu praticava pecados. Que é por isso que eu estava morto. Ele não está falando da minha fase infantil. Quando eu era um infante, um bebê de 1 ano de idade, 1 semana de vida, ele está falando da época em que eu pratiquei pecados de forma consciente e voluntária. Então é disso que ele fala quando ele diz todos pecaram e obviamente ficaram destituídos da glória de Deus. Esse é o verdadeiro sentido desses textos. Homem de Deus, mas para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que ainda vão nos assistir, porque a live vai ficar salva, repito mais uma vez, quais as sugestões, para encerrar, quais as sugestões que você poderia dar para quem tem interesse em se aprofundar nessa temática? Tá, eu acho que, como a gente já citou aqui 2 livros dos pais da igreja, eu acho que eles podem entrar aí na biblioteca de vocês, que é o livro de Irineu de Lyon, Contra as Heresias, esse é o nome do livro. Segundo livro da patrística também, de Orígenes, Tratado sobre Princípios, tá? Esses 2 livros da patrística, eu acho que vocês podem comprar o meu livro também, caso vocês tenham interesse. É o livro mais novo que eu publiquei, ele nem chegou na minha mão ainda, estou esperando chegar da gráfica. Eles atrasaram a entrega, eram para ter entregado sexta-feira. Muita gente comprou na pré-venda e muita gente está esperando receber. Eu estou mais ansioso do que vocês, tá? Se alguém que comprou está assistindo aqui esse vídeo. Mas o meu livro se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo, ele está disponível já para venda. Você pode entrar no meu site que é loja.natanrufino.com, loja.natanrufino.com, e lá você vai encontrar os meus livros. Entre eles estará esse livro novo, As Origens Gnósticas do Calvinismo. E, no mais, ler muito o Novo Testamento, que eu acho que quando você está muito bem familiarizado com os textos do Novo Testamento, você acaba se tornando vacinado contra doutrinas que são, na verdade, corpos estranhos, né? Que você consegue identificar com mais facilidade, mesmo que venha da boca de um pregador predileto seu, você não vai engolir tão facilmente. Ainda que as pessoas não entendam bem e tenham certo preconceito, o bom é ficar do lado da verdade, nem que você seja assassinado por isso. Então, o Novo Testamento é muito importante para isso, tá? Conhecer bem, estudar bem o Novo Testamento. E no meu site, no meu canal do YouTube, tem muita pregação sobre esse assunto, tá? Quem nunca ouviu, quem nunca estudou, ficou curioso, quer estudar mais, procura lá. Então fala comigo no Telegram, que eu mando para vocês alguns textos, áudios, livros, vídeos, e aí vocês vão crescendo cada vez mais. E é isso. Pastor Natan Rufino, homem de Deus, por favor, deixe suas considerações finais aí, faça seus agradecimentos àqueles mais de 100 participantes que estão conosco desde o início, né? Essa live é rotativa, eu acredito que durante essa 1h21 passaram aqui por essa live mais de 1000 pessoas, mas mantivemos aquele público acima de 100, que é bênção do Senhor. Inclusive quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo, que tirou esse período para aprender um pouco a palavra do Senhor. E Amém. Essas argumentações todas apologéticas em defesa da nossa fé genuína. Amém. Adilson, muito obrigado pelo carinho, tá? Pela oportunidade.
E para mim é um privilégio. Eu não sou muito presente aqui no Instagram, eu preciso. Nesses últimos dias eu comecei a dar mais atenção, a fazer vídeos com características próprias do Instagram e tal, então eu estou tentando, né, dar mais vida aqui ao meu Instagram. Então eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, porque eu sei que fazer lives também é uma coisa importante, né? E para mim é uma alegria ter a oportunidade de falar de Jesus, falar da palavra, falar de doutrinas. E muito obrigado a você, obrigado aí a todo mundo que assistiu. E se precisar de mim para qualquer coisa, viu, Adilson? É só chamar que eu tô por aqui. Meu amigo, você foi um presente de Deus que conhecemos através do pastor Jonathan de Arte, que também é um escritor, né? Uma bênção do Senhor. Depois eu vou fazer uma live com ele para ele apresentar o material dele aqui. Um jovem pregador de primeira linha, professor, gente boa de verdade. E vamos sair, vamos crescer, vamos caminhar. Muito obrigado também você pela oportunidade que nos deu de aceitar o convite e participar dessa live que eu espero manter, né? Nós vamos ter agora esse período que é um recesso, mas eu quero manter essa live todas as segundas-feiras para a gente trazer gente nova, até que pensa fora da caixa, até que pensa diferente de nós, e a gente ouvir, né? E também aprender. Acho que a Bíblia diz assim, né? Examinar de tudo e retende o bem. Há espaço para o diálogo, há espaço para aprender, há espaço para questionar, há espaço para debater, tudo com ordem, com decência, com respeito. Meu amigo, muito obrigado, que Deus continue abençoando, né? Essa linha, essa direção que o Senhor escolheu para que você pudesse trilhar, que você possa prosperar e que nós possamos ouvir muito falar do nome do Senhor sendo glorificado através do pastor Natan Rufino e de seu material. Muito em breve também vou adquirir todo o seu material. Já estou ali assistindo todos os dias seus vídeos no Instagram. Eu também, você não é muito aqui do Instagram e eu não sou muito lá do YouTube, né? Então, assim, eu sei que você é mais forte, é muito forte lá no YouTube, né? Então, assim, eu estou acompanhando seu material, tenho aprendido muito com o seu material lá no Instagram. E vamos para frente, meu amigo. Amém, amém. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para ti, para a gente encerrar, que não tem nada a ver com esse assunto, mas eu vi num vídeo seu lá no Instagram. Você é dos que vai passar pela grande tribulação e vai chegar todo arrebentado no dia do casamento, ou você vai chegar bonitão no dia do casamento? Isso aí, quem for passar pela tribulação não vai ser arrebatado, vai ser arrebentado, né? Homem de Deus, você pode orar para a gente encerrar essa live? Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela tua graça, pelo teu conhecimento, pela tua verdade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de compartilhar da tua verdade, da tua natureza em Cristo Jesus. Amém. Amém. Natan, muito obrigado você que esteve conosco até agora. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente. Até a próxima, homem de Deus. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.